específico de produto, de segmento, acho que vai ser importante a gente também trocar experiências. Aí, só me apresentando, não sei se todo mundo, assim, já me viu por aí, LinkedIn. Enfim, meu nome é Ana Paula, né? Podem ficar super à vontade de me chamar de Ana ou de Paula, gente, eu respondo pelos dois. Eu tenho uma irmã gêmea que também se chama Ana, então tem um círculo social ali que nunca me chama de Ana, me chama sempre de Paula. Então, fiquem à vontade. Sou carioca, né? Acho que não dá nem para esconder pelo sotaque. Hoje eu estou ali como coordenadora de marketing de produtos na AFIA, e acabei tendo uma passagem ali muito por produtos digitais, né? Food techs, edtechs, soft techs. Sou formada em publicidade, tenho MBA em management, mas eu atuo há 4 anos com marketing de produto, tá? Vim do varejo, trabalhei ali com marketing tradicional, performance, olhando canais, e aí há 4 anos que eu consegui fazer essa transição de fato ali para o marketing de produto também, depois acabei fazendo outras formações ali da PMA, da Report, mas foi uma transição aí nos últimos, né, que faz uns 4 anos, tá? Bom, aí, enfim, falando de mim, né, eu amo viajar, amo pegar praia, né, enfim, sou do Rio, não tem como não gostar, né? Enfim, acho que tem como não gostar de praia, assim. E, enfim, e também adoro uma boa taça de vinho, gente. E sou mãe de pet. Minha cachorrinha tá aqui nos meus pés, ela vai participar com a gente. E é isso. E aí, enfim, trouxe só um tweetzinho aqui para a gente equalizar algumas coisas desses termos, né? Packing e pricing. Em geral, esses são termos que vêm acompanhados, assim, né? Podem vir acompanhados, na verdade. E aí tem diferenças entre eles, né? Quando a gente está falando de packing, a gente está falando necessariamente ali de como aquele produto é apresentado para o mercado. Então, pode incluir modelos de contratação, formas de pagamento, modelos de degustação, set trial, set premium, aí vai variar do modelo de negócio. E aí também a gente precisa olhar com muito carinho para isso daqui, porque tem armadilhas muito sensíveis aqui, né? Se eu entregar logo o valor logo de cara, é difícil depois eu crescer aquele usuário ao longo do nosso portfólio de produtos, mas também se eu não entregar valor nenhum, eu não consigo me sustentar no mercado, né? Então, acho que tem um olhar carinhoso aqui para packing. E pricing, essencialmente, a gente está falando de preço do produto, né? O quanto que eu estou cobrando. E aí, também, mais uma vez, eu tenho várias armadilhas aqui, porque se eu cobrar muito abaixo do mercado, eu vou afetar ali o negócio, as margens do negócio. E também, se eu cobrar muito acima, eu posso afetar ali a percepção de valor, acabar afugentando os usuários, afetar ali nessa tomada de decisão final do nosso cliente, né? E aí, entrando um pouquinho mais nessas partes, tá? Me perguntaram, né, quem é dono de pricing, assim, eu já vi essas perguntas em muitos lugares, assim, e a minha resposta, assim, que vai, né, polemizar ainda mais, para mim, ninguém, tá? Ninguém é dono necessariamente de pricing. Para mim, pricing é um assunto bem transversal na companhia, ou então deveria ser, tá? Para mim, decisões de empacotamento, precificação, enfim, para mim, elas acabam andando em conjunto também, elas precisam ser tomadas meio que em contribuição com todos esses times, tá? Desde o time de produto, que está ali desenvolvendo, né, desenvolvendo as nossas entregas, time de vendas que está na ponta, conversando com o cliente, entendendo esse pulso ali da venda, times de marketing, aquisição, aí dependendo como é que vocês chamem também empresas, times de FP&A, que provavelmente é quem vai olhar ali para a margem, né, para aquele lucro, e inclusive o time de marketing de produto. Depois eu vou entrar um pouco mais nesse detalhe, mas acho que a gente tem muito esse papel de trazer essa visão externa ali do mercado, do usuário, e ser capaz de criar hipóteses sobre empacotamento, sobre precificação, e, de fato, ajudar ali numa tomada de decisão mais assertiva, né? A gente vai ter olhares e pontos de vista que nenhum desses outros times vão ter, e vice-versa, né? Todos os outros times vão ter pontos de vista que a gente também não vai ter. Então, para mim, pricing é um assunto super transversal na companhia, assim como, por exemplo, churn receita em muitas das empresas se considera churn e receita como métricas cross, né? Várias áreas também. Então, para mim, pricing deveria ter contribuições ali de várias frentes, tá? E aí, isso é um pouco assim, do que eu venho observando. Eu trabalhei em algumas empresas com visões de pricing diferentes, né? Muito se fala, né, de pricing, empacotamento, mas não necessariamente se tem alguém efetivamente olhando para preço intencionalmente enquanto escopo do trabalho da pessoa, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha um analista de pricing, alguma coisa nesse sentido,
e ele era ali meio que esse owner, né, do preço, só que ele olhava o preço muito no viés de indicadores financeiros, de margem, de lucro, totalmente descolado, assim, né, do produto, da nossa entrega, e mais ainda, totalmente descolado dessa percepção final de valor ali do usuário. E isso é péssimo, assim, porque, em geral, quando a gente está olhando para pricing focado em indicador financeiro, focado em receita imediata, eu estou olhando só aquela caixinha ali de aquisição do usuário, né? E aí, uma coisa que eu percebi muito, assim, nesse projeto de pricing é que a gente precisa olhar 3 caixinhas. Não só a aquisição, mas também a retenção do usuário e a expansão dele, né? Como é que eu vou fazer com que ele cresça ali ao longo do nosso portfólio de produtos. E aí, geralmente, quando eu tenho uma analista de pricing, um time de pricing, assim, a gente precisa tomar cuidado, porque muitas das vezes ele está olhando só para a caixinha da aquisição, focando ali em receita imediata. E aí, hoje, onde eu estou hoje, na época que eu toquei esse projeto, a gente era uma empresa sem ninguém olhando para pricing. Inclusive, era uma coisa assim, ao léu, julgada, não se falava, era tabu. E acabou que marketing de produto e produto, né, junto com o time de produto, eram as áreas que verdadeiramente conseguiam entender ali o usuário, né, conseguiam entender ali o valor que o usuário está extraindo do produto, qual é o valor que o produto está entregando versus a percepção de valor do usuário. Então, a gente conseguia fazer esse match ali, gerar essa conexão de como é que o usuário estava capturando esse valor. E marketing de produto acabava tendo também muita visão ali de tendências de interesses de mercado, concorrência. Então, esse era um outro contexto que eu também já trabalhei. Assim, a gente não tinha ninguém olhando para pricing, e acabou que marketing de produto, por ter essas visões de usuário e mercado, levantou um pouco dessa bandeira ali de precificação. E aí depois eu vou entrar até mais no contexto de como é que foi essas problemáticas assim que a gente levantou. E aí acho que um pouco disso, assim, eu falo muito assim e defendi muito aqui dentro que a chave era a gente entender o que os usuários valorizavam, assim. Porque se eu olhar o pricing ali daquela percepção de indicador financeiro, margem, custo, o usuário não está nem aí se minha margem vai sair de 20 para 10, para 15, para 30, se o meu lucro vai ser X ou Y. Ele está preocupado com o valor que ele é capaz de gerar, e é por esse valor que ele vai pagar. Então, é por esse valor que a gente tem que cobrar. Então, eu trabalhei muito com essa visão do que a gente chama de value-based pricing, né? Da gente ser muito drivado pela percepção do valor do usuário nessas decisões de preço. Porque isso para a gente era super diferencial, né? Eu entendendo o valor que ele captura, o valor que o nosso produto gera para ele, consequentemente, eu vou depois entender essa disposição a pagar, e depois eu vou voltar para casa e entender quanto eu vou cobrar por esse valor. Então, era mais ou menos a mentalidade, assim, né? Não gosto muito dessa palavra, né? Mas meio que o mindset que a gente estava tocando ali num projeto de precificação, para a gente trazer muito esse driver do usuário para dentro de casa, deixar de pensar só em receita imediata, deixar de pensar só em aquisição e pensar também como é que a disposição a pagar dele, como é que eu aumento o valor que eu estou gerando para ele ao longo da jornada dele ali, do crescimento dele com o nosso produto. Era um pouquinho do nosso modelo de pensamento. E aí, como é que, né, marketing de produto pode atuar com pricing? E aí, acho que é um resuminho dos 3 pontos que eu falei ali no início. A gente tem uma visão externa, essencialmente, ali, essa visão externa de mercado e usuário, que é um ponto de vista que nenhum dos outros times vão ter, assim. Então, a gente tende, né, faz parte muito do nosso escopo, dominar muito essa dinâmica de mercado, entendendo onde é que a gente está inserido, qual é a nossa concorrência, como é que esses concorrentes estão se posicionando, como é que é a visão de empacotamento deles, diferenciais também de mercado, os nossos diferenciais frente aos diferenciais ali dos outros players. E aí, também, nessa visão externa, a gente mergulha muito nessas necessidades do cliente. A gente tende a ter, ele também como escopo, mergulhar muito nessas necessidades, e aí isso acaba desenhando, delineando muitas das estratégias de pricing também, como eu falei, nesse pricing baseado no valor que a gente consegue gerar para eles. E aí, um terceiro ponto, que não necessariamente marketing de produto, ele atua, mas ele precisa entender, sendo especialista de um determinado produto, a gente precisa entender essa lógica financeira por trás do produto.
como é que o produto se vende, como é que a gente gera receita. Eu não preciso saber fazer conta, eu não preciso fazer um penelo lá do produto, né, cheio de fórmula, mas eu preciso ter ciência dessa lógica financeira por trás do produto, que eu sou especialista, assim. Então, e aí isso, somado com todas as visões externas ali que eu comentei de mercado, usuário, vai começando a desenhar hipóteses para a gente também, de pontos que a gente, oportunidade de melhoria em empacotamento, oportunidade de melhoria em pricing, e aí foi mais ou menos isso que eu cheguei ali no meu projeto, assim, somando essas 3 caixinhas, essas 3 frentes, e dados nessas 3 frentes, eu comecei a encaixar algumas pecinhas de oportunidades de empacotamento e precificação que eu tinha ali para aquele produto que eu estava trabalhando, né? E aí eu vou mergulhar um pouquinho aqui. Ah, pode falar, pode falar. Eu queria já tirar aqui começar aqui alguns insights, porque eu acredito muito na participação de Product Marketing dentro dessa parte de pricing, porque, como você falou, quando existe um time de pricing, um time financeiro, ele olha muito realmente só de como, sei lá, de tabelar esse produto para o mercado, na margem de lucro, esse tipo de coisa. E quando a gente tem a proposta ali do Product Marketing, ele faz, tipo, como é que o nosso produto está comparado com o mercado. Ele está melhor, ele está pior, de fato a gente pode cobrar a mesma coisa que o mercado, enfim, esse tipo de coisa. Só que existem algumas empresas que hoje elas não estão muito estruturadas com relação à área de Product Marketing. Então, ele já tem uma dificuldade, inclusive, já de entender o que o Product Marketing faz. Eu não sei como está estruturada a LIAF, mas eu já vou começar com uma perguntinha aqui falando, tipo, como você... Também eu acredito que você vai falar ali do seu case, mas um pouquinho antes do seu case, como você conseguiu como foi ali o teu processo de você ou ser convidada para essa conversa sobre pricing, ou como você se inseriu também nessa conversa sobre pricing como Product Marketing. Tipo, olha, sou Product Marketing e acho que é interessante a gente falar sobre uma outra vertente de pricing por causa disso. Como é que funciona muito isso ali para você hoje? Sim. Então, aí eu vou falar o meu caso e aí depois até trazer essa visão, assim. No meu caso, a gente nem tinha uma conversa de precificação, assim, não, era tabu mesmo, a gente não se falava de preço. Aí, o que a gente se falava de preço era reajustes, né, ali né, baseado em imposto e tal, mas não se tinha uma conversa, né, uma dinâmica de, tipo, né, precisamos ajustar preço, precisamos rever empacotamento. E acabou que eu fiz algumas pesquisas ali com o usuário, com o mercado, e consolidei alguns dados que mostravam que, cara, a gente está deixando oportunidades na mesa. Tipo, tem formas da gente rever o nosso empacotamento, tem coisas aqui, dores, necessidades de segmentos que a gente não está endereçando, e aí a gente tinha oportunidade de rever empacotamento, consequentemente rever pricing, e aí, de fato, gerar mais crescimento para a companhia, né? Mexer ali um pouco esse ponteiro. Então, acabou que, no meu caso, meio que a gente levantou um pouco dessa bandeira, e aí começou-se a do tipo, tá, legal, vamos rever isso aqui, vamos olhar com cuidado e tal. Aí, não, começa todo mundo se meter, vendo esse match, financeiro esse match, aquela coisa que depois eu vou falar. Mas aí começou o bafafá, entendeu? Mas a gente acabou criando um pouco dessa bandeira, assim, que a gente precisava rever isso. Mas aí, um ponto que a gente fez, que a gente mudou ali também, para a gente conquistar um pouco desse buy-in, até para a gente tocar um projeto, foi muito mostrar esses dados. Tipo, a gente foi, né, a campo, fez pesquisa com o usuário, conversou com o usuário, fez pesquisa quali, pesquisa quant, e na época a gente não tinha nem time de research, assim, a gente mesmo de marketing de produtos foi, fez análise de concorrência, juntou umas pecinhas, e aí a gente demonstrou, olha, os dados indicam aqui, ó, botou uma matriz Cano ali, ó, as features valorizadas não estão endereçando jobs ali, necessidades dos nossos usuários. Cara, a gente tem oportunidade de evoluir produto, cara, a gente tem oportunidade de evoluir empacotamento, evoluir precificação. E aí a gente mostrou isso com dados ali, e aí dados tangíveis, né? Porque o nosso contexto também vinha de um produto que foi adquirido pela AF, então vinha ainda de um contexto ali de fundadores dentro da empresa,
com crenças históricas muito arraigadas, e era tudo muito empírico, né? O que eles acreditavam que era melhor para o produto. E a gente começou a mostrar que, cara, que não, aqui, ó, a matriz Cannon não está indicando isso, assim, a pesquisa ali de features mais valorizadas está indicando que a gente tem algumas oportunidades. A gente fez uma pesquisa de Optividana, ó, está indicando que a gente tem várias oportunidades de evoluir produto, endereçar dores, se diferenciar no mercado e cobrar mais por isso, que não estamos fazendo. Então, a gente foi tentando tangibilizar esses dados ali em matrizes, em frentes, para conquistar esse buy-in também dos usuários, dos stakeholders principais, assim, sabe? Foi um pouquinho assim do processo. Maravilha, muito obrigada. Podemos seguir para o case, hein? Show de bola. E aí, o case, aí, até já emendando aqui, tá? Nesse processo que a gente fez de pesquisa com usuário, pesquisa de mercado, a gente identificou várias problemáticas, foi um pouco do que eu estava falando ali com a Rafa. Inúmeras questões que a gente falou, cara, isso tudo a gente conseguiria endereçar algumas coisas com empacotamento e precificação. Então, a gente viu que a gente estava numa categoria muito saturada, era um oceano vermelho mesmo, a gente tinha pouco diferencial competitivo, a gente não era líder da categoria, também não tinha um líder claro, tá? A gente tinha a oportunidade de assumir essa posição, mas a gente não era líder no momento. A gente tinha features ali, como falei, né, que eram valorizadas ali pelo usuário, mas que frente aos outros concorrentes não eram nossos diferenciais, ou seja, todo mundo entregava aquelas features que eram as features mais valorizadas ali pelo usuário. A gente tinha uma alta complexidade de planos, acredite, a gente tinha várias análises combinatórias entre planos, add-ons, pacotes extras de features, é uma coisa de louco. E a gente falou, cara, é difícil para a gente depois fazer uma contabilidade, depois para a gente entender em que plano que o usuário está. Imagina para o usuário decidir se ele comprar A, B, C, D ou E ou F, entendeu? E aí, consequentemente, a gente também viu que a gente tinha pouca diferença de valor entre os nossos planos. E aí, é bom notar, assim, eu estava num contexto de um produto B2B SaaS já existente. Então, não sei se tem alguém, tipo, em startup, que está no momento de lançar produto, aí também é um outro contexto, né? Eu estava num contexto que eu tinha ali um produto as is, como a gente fala, para olhar, para analisar o usuário já dentro do produto, eu podia conversar, em um mercado, né, uma categoria já estabelecida, então não era um novo produto, criando uma nova categoria. E aí isso tudo a gente conseguiu tirar esses insights dessas pesquisas muito por conta desse contexto de mercado e de produto que a gente estava. E aí, bom, a gente viu, cara, isso é só uma exemplificação dos problemas, tá? E a gente viu, cara, como eu falei ali para a Rafa, a gente tinha várias oportunidades de rever empacotamento, rever precificação, para aumentar essa proposta de valor ali do nosso produto, aumentar esse nosso diferencial competitivo. E aí foi o que a gente começou a fazer, né? Hoje, ali, a gente tinha pouco se falava de price, então a gente tinha um primeiro passo muito importante de conquistar esse buy-in. A gente começou no processo meio que de socializar essas descobertas. Então, a gente se metia puxava várias reuniões para apresentar os resultados, se metia nas pautas para apresentar os resultados também. A gente estava dentro de uma VP de marketing na época, tá? Então, a nossa diretora ali super comprou a ideia com a gente, estava vendendo também ali essas descobertas nas reuniões, né, de diretoria e tudo mais. E a gente identificou que a gente tinha 3 stakeholders ali principais que a gente precisava ganhar esse buy-in ali. Produto, principalmente, que a gente já sabia que a gente ia precisar de algumas evoluções de produto, alguns pontos ali que a gente podia melhorar. Marketing Growth, também, que era a diretoria que eu estava, então a gente precisava também estar ela abraçada ali com o produto. E vendas, que era o caso mais crítico, né, de vários receios e vários conflitos de interesse ali com vendas, mas que também tinha grande atuação ali, né? Porque eu era um produto totalmente drivado por vendas. Então, a gente precisava também ter o buy-in deles para a gente mexer em modelo de precificação, porque o produto não tinha self-sales, assim, né? Não tinha venda autônoma ali, né? Então, era totalmente drivado ali por vendas. E aí a gente passou nesse processo, como eu falei ali para a Rafa, de mostrar, de conseguir tangibilizar ali esses dados. Então, a gente pegou todos os dados que a gente tinha de mercado, usuário, toda essa visão externa,
e trouxe, na verdade, para eles foi quase um novo ponto de vista mesmo, uma nova percepção de valor ali, um novo olhar sobre o produto e sobre o mercado que eles não tinham. E aí também isso é um ponto importante de se falar, marketing de produto era uma área nova, então a gente tinha, acho que menos de um ano de casa, assim, quando a gente começou a socializar essas descobertas. Então, a gente meio que se apresentou também, falando, né, mostrando, olha, eu gerei alguns dados aqui, né, trouxe alguns insights de mercado e usuário que a gente desconhecia. E que para a gente podem ser game changers, assim, né? A gente pode super mexer o ponteiro de produto do negócio. E aí foram 3 stakeholders assim, que a gente mais se preocupou em conquistar esse buy-in. Digo que a gente conquistou o buy-in de produto e de marketing, vendas foi meio voto vencido, assim. Então, a gente foi meio carregado, assim, no projeto. Mas, beleza, a gente conseguiu tocar o projeto, iniciar o projeto, e isso era importante, porque é isso, né? Como falei, não tinha ninguém olhando para a price. Quando a gente levantou essa bandeira, o pessoal ficou, tá bom, pode ser, vamos ver no que vai dar, sabe? Sem dar muita expectativa, né? E também era tabu, a gente não mexia em preço há muito tempo, o time de vendas tinha aquele receio de, tipo, mas não vou deixar de vender, mas minhas comissões, né? Meu Deus do céu, o mundo vai acabar. E aí a gente falou, cara, né, a gente vai tocar o projeto, não significa que o projeto, que o que sair daqui vai para o ar no dia seguinte, óbvio que não. Então, a gente começou a entender alguns pain points, assim, desses principais stakeholders para tentar reverter também, né? Vendas tinha uma questão muito grande com comissão, com vendas, marketing tinha uma questão muito grande ali com CAC, né, com a assertividade da comunicação. Então, a gente foi começando a meio que esse processo de negociação mesmo, migalhinhas, né, comendo ali pelas beiradas com cada um dos times, tá? Aí foi um processo também que não foi processo de 3 dias, foi de alguns meses, mas foi um mega passo importante, porque sem isso daqui a gente não ia conseguir escopo de time para tocar o projeto, investimento, budget para tocar pesquisa, abertura mesmo interna, né, da empresa para apresentar o que a gente estava fazendo. Então, foi um primeiro passo, assim, mega importante para a gente. Assim. Vai lá. Eu queria fazer um comentário muito baseado no que você falou, que eu acho que quando a gente pensa em pricing, um dos times que a gente realmente tem muito mais dificuldade, eu acho que mais do que com o time de finance ou se já tem o time de pricing da empresa, é o time de vendas. Porque, de fato, é muito comum que o time de vendas tenha a mentalidade de pensar que quanto mais barato, mais fácil eu consigo vender o produto. Então, eu passei por isso na semana passada, inclusive, também, que a gente estava fazendo um lançamento de produto, e o time de vendas queria colocar o valor lá embaixo, e só que o mercado estava cobrando um valor maior. Eu falei assim, mas por que a gente está deixando dinheiro na mesa, né? Dinheiro na mesa, não faz sentido, entendeu? Por causa disso, o pessoal, não, mas porque a gente quer ter vantagem no mercado. Eu falei assim, sim, mas nosso produto no mercado, ele já tem uma vantagem, não tem porquê a gente, se o nosso produto está defasado, aí tudo bem, se ele está inferior ao mercado, faz sentido a gente cobrar mais barato porque ele está inferior ao mercado, mas se a gente está entregando a mesma coisa, por que a gente está queimando tanta receita assim? E aí, eu acho esse ponto que você levantou de que realmente, eu acho que a área que a gente tem que mais fazer negociação com os stakeholders ali é a área de vendas. Eu acho que é um ponto muito bom que vale essa questão, né? Como você também vende o pricing para o time de vendas ali, eu acho que isso é importantíssimo. Exatamente. E acho que também é porque o time de vendas, ele tem muito esse foco no preço, né? Então, ele entende que o preço é o único ponto de vantagem competitiva de diferencial de mercado. Só que, cara, não, né? Porque ele provavelmente ou tem um não entendimento ali dos diferenciais do produto, e aí pode ser isso também, aí a gente, de repente, pode endereçar com enablement mental, entender o que é que ele está entendendo, que só o preço é o único ponteiro de diferenciação competitiva, entendeu? Mas, em geral, é o que acontece realmente. Eles olham apenas preço, entende ali que, cara, se eu não vender por 10, eu não vou vender nunca mais, né? E aí parece que eu fui do mundo. Mas, exatamente. Até apareceu uma pergunta relacionada a isso aqui, um pouco mais high level,
qual dica vocês dariam para conseguir um buy-in de C-levels que não tem metodologia para pricing? Então, escalando um pouquinho, né? Não falando só com vendas, mas como é que você pode conseguir um buy-in de C-level para, às vezes, ter essa negociação de pricing ali? Sim. Cara, eu iria muito, assim, por essa visão que eu comentei ali dos dados de mercado usuários, assim, porque, para mim, contra dados não há argumentos, assim, sabe? Se eu estou mostrando que a gente está deixando oportunidades na mesa, olhando para o nosso mercado, olhando para a percepção de valor do usuário, tipo, condição meio que sine qua non, assim, para a gente mexer nisso, assim, para a gente acender essa luz ali que a gente precisa olhar para a precificação e empacotamento, assim, sabe? Porque é isso, né? Aí eu acho que vale também entender qual é o contexto, qual contexto esses C-levels vêm, se eles já têm um contexto ali de pesquisas rodadas, se eles têm muitas crenças históricas, têm muitas coisas empíricas, muitas coisas que eles acreditam, e é isso que eles defendem. Entender um pouquinho dessas dores ali, desse contexto que eles vêm, para a gente conseguir entender ali a melhor forma até de contornar um pouco isso, assim. No meu caso era isso, sabe? Era um contexto de que os C-levels, eles vinham ali de uma startup, então tinham crenças ali de coisas que ele acreditava para o produto muito forte, só que agora ele já não estava mais no contexto de startup, ele estava num contexto ali de AF, que já era uma empresa maior e tudo mais, tinha até outro mercado competitivo, outras coisas, outros grupos de saúde que ele estava concorrendo. E a gente precisava quebrar essas crenças empíricas ali que eles tinham. Mas como que eu vou quebrar essas crenças empíricas? Mostrando dados de mercado, assim, sabe? Mostrando números, mostrando, né, fatos. Para a gente foi muito esse processo, assim. Acho que vale também entender o contexto de onde esses C-levels estão vindo, assim. Com certeza. Beleza, estamos sem mais perguntas agora, então podemos seguir aqui. Podemos seguir. Beleza. E aí, bom, a gente conquistou esse buy-in ali, como eu falei, vendas foi meio voto vencido, mas a gente tocou o projeto, e aí a gente identificou que a gente ainda tinha algumas perguntas que a gente precisava responder lá no início, assim. A gente ainda não sabia como é que era o nosso preço ótimo do produto, qual era aquele preço que ia ajudar a companhia a alcançar os objetivos. A gente não sabia ali o custo do produto, foi aí que a gente foi atrás um pouco dessa visão de margem, lucro. A gente entendia que o nosso produto não tinha diferencial, mas o que seria diferencial para o usuário, né? Então, a gente também foi tentar descobrir, tentar entender a disposição a pagar por esse diferencial, e também como é que a gente conseguiria ter um price que me permitisse, de fato, não só descobrir novos usuários, não só olhar para aquela caixinha de aquisição e receita imediata que eu comentei, mas, de fato, expandir o usuário dentro do produto, né? E aí, a gente meio que começou nesse processo lógico, tá? Eu chamo de processo lógico, são algumas etapas ali, de pontos que a gente analisou para a gente chegar numa visão ali de empacotamento. Enfim, tirei algumas coisas também, até de alguns estudos que eu fiz, da Reforge e tal, mas coisas que fizeram sentido para o meu contexto, tá? Acho que pode ser que uns ou outros não façam sentido para o contexto, dependendo do produto, do segmento de mercado. Acho que o primeiro ponto que a gente quis muito entender, né, era qual o objetivo com esse projeto de pricing. Porque a gente sabia que toda empresa tem uma métrica ali de receita, né, uma métrica financeira, mas a gente queria entender, putz, é só esse ponteiro que a gente quer mexer? É product adoption? Enfim. E aí isso ia delinear muito as táticas de precificação, o que a gente ia sugerir ali de hipótese para que endereçasse esses objetivos da empresa. No final das contas, depois de todo esse buy-in e tal, conversando com muita gente, a gente entendeu que a gente tinha muito esse desafio de mercado, de diferencial competitivo, de contexto ali, de cenário competitivo que a gente estava acontecendo várias fusões ali no mercado que a gente, né, de saúde, novos entrantes estavam chegando, novas evoluções, novas inovações de produto estavam acontecendo, que a gente estava ficando para trás. Então, a gente entendeu que a gente precisava acompanhar essas evoluções de mercado. Então, a gente tinha muito esse foco ali, olhando para o mercado, tá? E aí, isso é muito importante, tá? Acho que a primeira etapa é a gente entender qual é o objetivo da empresa com price, tá? Porque aí ele pode ser N coisas, e aí N são, né, várias situações ali da empresa, e aí acho que isso é mega importante a gente estar com essas expectativas alinhadas
E aí tem que perguntar mesmo, né? Por isso que a gente ia se metendo ali nas reuniões e tudo mais, para a gente entender quais eram as principais dores de preço de cada um da empresa como um todo, de cada área, e a gente chegou ali numa visão de objetivo. O segundo passo é essa visão ali dos custos que eu falei. A gente não tinha essa visão. Muito do PNL até ficava com o time de produto. O time financeiro nem tinha ainda uma visão assim de margem por plano, por exemplo. Então, a gente meio que foi atrás deles. Cara, a gente precisa construir, a gente precisa entender quanto custa para eu entregar o meu produto. Assim. O custo de aquisição já era um pouco mais tranquilo para a gente, né? Como eu falei, eu estava numa VP de marketing, então a gente tinha essa visão ali de custo de aquisição, mas esse custo de servir, que para a gente era o mais crítico, assim. E aí, muito por isso, né? Porque no meu contexto, nem o time financeiro tinha isso tão bem embalado, assim, tão bem construído. Mas aí a gente foi atrás também com o time financeiro, como eu falei, eles estavam comprados ali com o projeto, eles acabaram construindo depois uma visão ali para a gente. E aí, acho que o mais importante aqui é a gente entender 2 pontos, né? Qual o menor valor que eu consigo cobrar para ter uma margem de lucro aceitável, porque se no final do dia eu sugerisse uma precificação que é menor do que os meus custos, ferrou, assim, né? Obviamente que eu ia ter que voltar ao trabalho todo de novo, porque não tem condição de um negócio seguir oferecendo um produto que é menor do que os meus custos, né? Então, eu preciso ter uma margem de lucro ali aceitável, entender qual é o menor preço possível. E aí, do outro lado, entender também esse maior preço que eu consigo entregar para ter uma oferta relativamente justa ali com o usuário, né? Eram 2 pontos que a gente tentou responder olhando para esses custos. Então, a gente se preocupou muito mais com isso do que necessariamente entender margem, lucro, as fórmulas que estavam ali no processo e tudo mais. E aí tem um terceiro ponto, que é sobre essa análise competitiva. A gente já tinha uma análise competitiva, a gente fez um recap, assim, muito com esse foco em bundles, em empacotamento, em visão ali de diferenciais, de como é que era a lógica ali de campanhas promocionais dos nossos principais concorrentes, como é que era o modelo de pagamento, frequência de contratação, enfim. Tem algumas respostas que a gente buscou responder, depois posso compartilhar de alguma forma isso com vocês, mas aí a gente teve muita essa preocupação de também trazer essa visão externa do mercado, porque é o que eu falo, né? A gente não necessariamente precisa construir uma precificação baseada 100% no mercado, nem recomendo isso. Mas o mercado acaba que precisa ser um bench para a gente considerar, ainda mais olhando que a gente tinha um stakeholder principal ali de vendas. Então, a gente precisava trazer essa visão de mercado também para dentro da conversa ali de pricing, para a gente conseguir até balizar algumas coisas, né? Não é só o nosso achismo também, tem uma parte ali externa que o mercado está cobrando. E aí, aqui, a gente começou já a levantar algumas hipóteses, inclusive, a gente já consegue algumas hipóteses de possibilidade de empacotamento, preço e tudo mais. E aí, a terceira etapa foi muito olhar para essas segmentações do nosso usuário. Como eu falei, a gente viu algumas problemáticas de personas ali, segmentos, que a gente não conseguia endereçar algumas dores, não conseguia endereçar ali necessidades. Então, a gente voltou para essa visão do usuário, também uma visão externa, tentando entender, cara, assim, quais são os segmentos, os casos de uso que o nosso produto hoje endereça, assim, né? A gente identificou ali 3 grandes grupos, 3 grandes casos de uso, que era um negócio ali em início, um negócio em crescimento, um negócio maduro, tem algumas complexidades dentro em cada um deles, mas de uma forma exemplificativa era isso. E aí a gente também tentou entender qual era a relação de cada um desses casos de uso com o nosso produto. Então, a gente também tentou desenhar esse perfilamento ali para a gente entender, putz, o cara ali no início de carreira ali, de negócio, ele tem algumas preocupações específicas, algumas dores, necessidades ali, algumas eu endereço, outras eu não endereço, mas 90% eu endereço. Do negócio em crescimento, ele tem outras dores, outras necessidades, aqui já estou mais 50-50. 50 eu consigo endereçar, 50 não. E do maduro, já estou mais ali também 50-50. Tem coisas que eu também não consigo endereçar ali, ele já tem outras dores. Então, a gente tangibilizou esse perfilamento ali também, para usar aí, para isso ser um insight para a gente também, em hipóteses de empacotamento e precificação no final do dia.
E aí a gente fez uma pesquisa com essa metodologia ali, MaxDiff, né, para a gente entender um pouquinho das features mais e menos valorizadas por cada um desses segmentos. E aí que só uma exemplificação, né, na verdade, um método, não é nem um método de pesquisa, né, uma visão ali, né, de pergunta que a gente força o usuário a fazer um trade-off. Então, ele precisa escolher ali entre algumas funcionalidades, entre algumas entregas suas, quais são aqueles mais e menos valorizam. Isso começou a dar para a gente alguns insights de possíveis empacotamentos futuros para cada um desses segmentos e casos de uso. Não estou dizendo que a gente empacotou dessa forma, mas foram hipóteses que a gente levantou, que depois a gente está no momento de validação delas. E foram hipóteses importantes, assim, né? Porque a gente começou a entender que, realmente, algumas features, elas não vão atender o usuário que está lá num negócio mais maduro, mas vão ser mega importantes para o usuário que está no início ali do seu negócio. E aí, esse método aqui deu para a gente muita essa luz, né? E de forma quantitativa, né? De forma tangível ali. Então, foi importante a gente também rodar uma pesquisa dessa para a gente tangibilizar algumas coisas. E aí, concomitante a isso, a gente rodou uma pesquisa de willingness to pay mesmo para a gente entender essa disposição a pagar. Porque é isso, né? Cada segmento, inclusive, pode ter uma disposição a pagar diferente. E a gente tem uma visão ali de um produto existe, né? Como a gente tem hoje, com o modelo de precificação que é o que a gente tem hoje. Mas a gente queria entender muito qual seria a disposição a pagar ali dos nossos usuários por uma nova promessa de produto ainda, inclusive, assim, por uma nova promessa ali de entregas e de empacotamento. E aí é um método, enfim, que tem vários artigos sobre isso, depois a gente pode compartilhar alguns, enfim, mas é um método que indica para a gente ali quatro perguntinhas básicas para a gente ali levar para o usuário. Então, preço mensal em que o produto ficaria tão caro que o usuário nem consideraria comprar, um preço que seria caro, mas ele ainda consideraria comprar, o que seria um preço, assim, né, um bom negócio para ele, e um preço que ele começaria a ficar tão barato que ele até duvidaria ali da entrega. Esse método tem uma forma ali de calcular essas linhas. E aí ele traz para a gente um range ali, uma média aceitável de preço, que vai do preço mais caro possível, né, ou seja, o preço... que vai do preço mais barato possível, ali na esquerda, e até o preço mais caro possível, que é o que eu não deveria passar desse preço. A média entre esse preço mais caro e esse preço mais barato é um preço ótimo. Mas também, mais uma vez, são insights para a gente levar para uma hipótese de precificação. Não significa que eu preciso cobrar um preço ótimo. Acho que o range até diz mais para a gente do que necessariamente o preço ótimo, mas foi um resultado também muito importante, quantitativo, para a gente mostrar ali a disposição a pagar dos nossos usuários. Então, a gente olhou para essa média também ali de preço. E aí, um pouco disso, tá? Se a gente tiver, como a gente tinha segmentos e casos de uso diferentes, é importante que a gente entenda essa disposição a pagar desses diferentes casos de uso, porque podem ser diferentes. Podem ter poucas variações, mas podem ter muitas variações. E aí, se você está no modelo de B2B, também é importante você conversar não só com o usuário, mas principalmente com quem é esse dono ali do budget, né? Quem está envolvido nessa decisão, tá? Porque também podem ter disposições a pagar diferentes, obviamente. Quem paga e quem usa vão ter, né, necessidades ali diferentes. Então, é importante prestar atenção nisso também. E aí, o último passo que a gente olhou aqui foi um pouco dessa que a gente chama de pricing metric também, que é um nome que também veio da Reforge, não foi eu que dei, que é um pouco desse valor que o usuário extrai usando o produto. Então, justamente tipo, pelo que a gente iria cobrar. A gente tinha uma métrica de cobrança hoje, mas pode ser assim, exemplo, né? Pode ser cliques, downloads, volume da base do seu usuário, gigabytes, enfim, tem várias formas. E aí tem alguns tipos, né? Tem um tipo muito baseado em feature, né? O usuário acessa um determinado volume de features e é por isso que você cobra. Baseado em valor, à medida que o usuário vai usando mais, ele vai cobrando mais. E baseado em outcome, que é muito baseado no que ele está conquistando com o seu produto. E era aqui que a gente queria chegar. A gente queria chegar muito aqui, chegar nessa pricing metric que fosse o mais próximo possível do valor que o nosso usuário está extraindo ali do nosso produto. E aí a gente rodou, de fato, uma pesquisa muito parecida com aquela lá no início, para a gente entender se a métrica atual que a gente estava cobrando
era a métrica que o usuário enxergava maior valor ali, maior acompanhamento ali usando o nosso produto. A gente também viu que não, que a métrica ali que a gente cobrava era até menos valorizada em comparação com outras. Aí, beleza, mais uma hipótese importante que a gente guardou aqui para a gente levantar alguns testes e experimentos, que era um ponto aqui que a gente precisava endereçar também. E aí, pessoal, acho que é um pouco isso, tá? A gente, depois de tudo isso, depois de todo esse processo lógico, enfim, esse racional, esses dados que a gente levantou, a gente estruturou algumas hipóteses, a gente consolidou ali algumas hipóteses de empacotamento e precificação, que eram hipóteses que, inclusive, a gente está testando agora. Então, a gente definiu um guide, assim, muito para a gente. Tipo, a gente quer rever o modelo de negócio, a gente precisa rever o nosso modelo de negócio e a nossa estratégia de proposição de valor. Aí, como é que a gente vai chegar lá, né? Que são as nossas diretrizes. Que eu falo, né? Pode ser de navio, barco ou né, avião. E a gente identificou que a gente precisava muito olhar para essa simplificação da nossa estratégia de planos e addons e também revisar nossa proposta de valor por persona. São dois grandes diretrizes ali para essa revisão do nosso modelo de negócio. E aí a gente começou a levantar essas hipóteses com todos esses dados e a gente está validando essas hipóteses em experimentos agora. Inclusive, muito com a ajuda de produto, inclusive, tá? O produto tá super junto com a gente, vai ser mais um desafio ali que a gente vai levar para 2025, para a gente, de fato, ter um overview ali dessas hipóteses validadas e, de repente, já fazer essa virada de chave no mercado com um novo empacotamento e precificação. Mas é um pouco disso. Deixei aqui no final alguns conteúdos, coisas que eu produzi e um pouquinho de coisas do que eu falei, né? Tenho aí um link sobre essa pesquisa de disposição a pagar, enfim, depois a gente pode ver como a gente faz o material chegar para vocês também. Mas era um pouquinho disso que eu tinha para compartilhar. Nossa, Ana, maravilhoso, muito bom mesmo, conteúdo super rico. Tem algumas perguntas aqui que apareceram, você até respondeu ali, tinha gente perguntando como é que você fez ali a pesquisa de Willingness to Pay, enfim, essas coisas, então algumas você já até endereçou. Eu puxei uma aqui porque é uma dor muito grande, né? Eu acho que todo mundo que faz pesquisa também passa por isso. Eu vi que você baseou toda a tua linha de pensamento, enfim, todo o teu direcionamento foi baseado em pesquisas com clientes. Só que uma das dores principais da gente conseguir essa questão das pesquisas é o engajamento dos clientes para responder. Então, principalmente ali de Willingness to Pay, principalmente às vezes também do pessoal B2C, enfim, do B2B, que é uma galera um pouco menos engajada e tal. Como é que você fez para conseguir o engajamento dos clientes para responder? Você deu alguma coisa em troca? Essa é a pergunta da Fabiana. Tá. Hoje, a gente sofreu muito esse problema também, tá? De engajamento ali. A gente tem um contexto que era até importante citar, assim, porque a gente faz parte de um grupo, né? A AFA faz parte de um grupo. Então, esse produto em específico que a gente estava falando, a gente podia ter também alguns potenciais usuários em outros produtos do grupo. Então, a gente também foi em outros produtos do grupo AFA para conversar com esses usuários dentro do recorte que a gente queria, para entender ali essas dores, necessidades de disposição a pagar e tal. Então, a gente não falou só com usuários ativos do produto, a gente falou com possíveis prospects também, potenciais clientes, tá? Mas, no final do dia, a gente chegou a dar algumas coisas, e aí a gente, enfim, deu alguns cursos, algumas coisas que a gente também tinha dentro do nosso grupo, do grupo ali, AF, né, que eram produtos PROS. Então, a gente chegou a dar acesso a alguns cursos ali que eram interessantes, para o médico, né? Porque o nome é médico é o nosso usuário ali. Então, a gente chegou a dar, assim, algumas bonificações, tá? Porque aí vale também, a gente tinha questões, né? Hoje a gente não pode dar dinheiro para médico. Então, a gente tinha essas limitações externas, assim, e aí vale entender também o contexto de cada empresa, porque, de repente, vouchers também funcionam, né? Acessos premium a alguns produtos, por exemplo, podem funcionar, descontos ali também, né? Em outros produtos pode funcionar, mas, de fato, a gente sempre tenta dar uma bonificação, sim. Boa. Eu vou pegar, nosso tempo está acabando aqui, eu vou pegar mais uma
Mas vale dizer que a gente consegue responder essas perguntinhas depois, a gente pode mandar para a Ana, ela endereçar aqui depois, e a gente repassa para vocês ali no grupo, tá bom? Mas só para encerrar, então, a última perguntinha aqui, tem uma aqui, ó. Como demonstrar através do pricing ou pesquisas que o produto vai canibalizar outros produtos do portfólio? Isso é importante, tá? Inclusive, a gente passou um pouco por isso aqui. Porque a gente tem 2 produtos muito similares, e a gente estava olhando para um desses produtos nessa pesquisa de pricing. E aí, essa pesquisa de pricing, inclusive, apontou que tinha uma hipótese para que o outro produto pudesse ser, inclusive, integrado a esse produto mãe que a gente estava olhando, justamente por esse motivo ali de uma possível futura, né? A gente ia acabar matando esse segundo produto, porque a gente estava mexendo todo aqui em proposição de valor, empacotamento, era para o mesmo segmento de mercado, estava ali dentro da mesma categoria de produto, estava ali dentro da mesma... dos mesmos players concorrentes, inclusive. Então, essa pesquisa acabou levantando também essa hipótese de por que não integrar os produtos, em vez de manter 2 produtos separados e ter 2 receitas ali, né? Dois budgets de desenvolvimento, de investimento em marca, enfim, né? N linhas de orçamento para cada um dos 2 produtos. Por que não a gente integrar eles? E aí, de fato, construir ali um produto mais robusto, inclusive, talvez mais modularizado, para a gente conseguir abarcar ali frentes diferentes de usuários, do que necessariamente manter os 2 separados. Mas eu acho que foi um pouco disso, assim, foram com esses dados, inclusive, demonstraram um pouco disso, e a gente levantou também essa hipótese, inclusive, uma hipótese que está sendo testada com o produto também, porque tem questões técnicas, né, sobre essa integração e tudo mais. Então, o produto agora está validando um pouco esses pontos. E aí, possivelmente, depois a gente vai levar ao mercado para testar, fazer alguns experimentos, tá? Acho que são importantes os experimentos, a gente fazer essa virada de chave. Porque, enfim, uma coisa é uma coisa no papel, né? Outra coisa é na vida real, ali, com o usuário na ponta comprando. Então, a gente está sempre buscando também fazer essas validações, assim, tá? Maravilha, eu acho que uma das coisas que você trouxe muito é que você tem muita proximidade com o time de produto, né? Às vezes, como o PMM ele pode ficar alojado dentro de marketing, eles não têm essa tanta interação que a gente gostaria de ter com o time de produto, mas eu acho que isso também te facilita, te ajuda muito nos processos, né? Então, quando a gente tocou o projeto, a gente estava na VP de marketing. A gente já até se reestruturou e foi para a VP de produto. Para mim, de repente foi. Eu sei que tem essa divisão, eu tenho um carinho no meu coração de ficar também mais próximo de produtos de marketing, porque eu acho que ajuda essa diferenciação e traz para aproximar também ali de produto. Mas, Ana, muitíssimo obrigada mais uma vez, foi riquíssimo tudo que você trouxe aqui, eu acho que pricing é um tema super difícil para o mercado e você aterrissou ele super bem dentro de Product Marketing, então certeza que está todo mundo muito feliz e emocionado com o teu conteúdo aqui, respondeu muita dúvida, então obrigada mais uma vez por você compartilhar tudo isso com a gente, os teus cases. Pessoal, eu vou pedir para... A gente pegou todas as mensagens, todas as perguntas que ela não respondeu aqui, e a Ana, se não me engano, ela está ali no grupo também do Fala aí, PMM, para ela responder, de repente, eu não sei que tem problema com áudio, se faz sentido, a gente pode testar isso, dela responder, sei lá, via áudio ali no grupo, da gente começar a usar mais o WhatsApp ali para isso. Pode ser uma ideia, mas a gente vê com ela também como é que ela prefere, mas as que ficaram ali em stand-by, ela responde ali pelo WhatsApp, tá? Sim. Maravilha, gente, obrigada a todos, não se preocupem para a próxima live. Desculpa de interromper, mas é só para o pessoal não sair. Vamos tirar uma fotinho para registrar esse momento, porque foi muito bom. A gente devia ter tirado, acho que, uma foto no início e no final, porque com certeza saímos PMs melhores. Então, muito obrigada mesmo, Ana, foi incrível. Então, se quem puder abrir a câmera, ajuda super. Boa. Deixa eu despinar aqui. Saímos PMs mais bonitos, com certeza, você tem toda a razão. Tá tirando, Gabi? Eu não tô tirando. Tô vendo aqui se mais alguém vai abrir a câmera, daí eu tiro. Tá. Vamos lá, pessoal. Contagem regressiva. 5, 4, 3. Ó, tem gente abrindo a câmera. 3, 2, 1.
Vou tirar, hein? Então tá bom, gente. Todo mundo lá, sorrisão e bora. Aí, gente, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Se inscrevam para a próxima live. Até mais. Pessoal, obrigada aqui pelo momento. Bom dia. Bom dia. Obrigadíssima. Beijo. Parabéns, meninas, pela organização e até a próxima. Obrigada, Fabi. Até. Esqueci de colocar o meu fundo hoje, na verdade. Estou no outro computador, não coloquei o fundo. Tem um note taker aqui. Deixa eu encerrar aqui, ó.